Olá pessoal, tudo tranquilo aí com todo mundo? Espero que sim. Comigo está aqui tudo tranquilo. Estou em casa aqui e nesse momento vamos falar hoje sobre a dualidade. É um assunto que já há um tempo eu venho dizendo que vou dar início e se vocês me desculpem aí, eu demorei por postar vídeos que eu estava resolvendo situações. Mas enfim, pergunto a você. Uma pergunta básica que todo mundo tem a resposta por dentro de si. Você tem medo de ir para a cidade dos pés juntos? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu não vou dizer as palavras por causa do YouTube que restringe algumas coisas com certas palavras. Mas enfim, você tem medo de passar dessa para melhor? Uma pergunta, né? Quer ir ou não quer ir? O que você acha que acontece? O que é dualidade? Dualidade é muito amplo. Nós vamos falar somente de um pequeno aspecto por enquanto. Dualidade envolve alto, baixo, forte, fraco, quente, frio, vivo e não vivo. Não é isso? Envolve essas questões e muitas outras mais. Não é isso? Tem coisas da dualidade que partem do imponderável, aquilo que não esperamos. Mas enfim, tem uma pergunta também que eu vou falar que primeiro eu quero dizer que não tem a ver com religião nenhuma. Não prego nenhum tipo de religião aqui. Falo algumas coisas, alguns assuntos. Eu tenho a minha fé, mas não vou expressar ela, certo? Fé no Criador. E por decisão eu sigo um preceito. Mas enfim, isso não tem a ver agora. Pergunto a vocês, todos já ouviram falar da história de Caim e Abel? Caim deu fim ao Abel. Eu pergunto para você, onde foi parar Abel? Onde foi parar Caim? Isso é uma mitologia. Uma mitologia que vem de várias outras mitologias antigas. Porém, ela exprime algo subjetivo, exprime algumas coisas que a gente pode inferir. Tem coisas aí que são mistérios, mas tem coisas aí que a gente pode avaliar, trazendo para uma realidade nesse sentido dessa nossa conversa aqui, sobre dualidade. O nosso corpo, dentro dele existem milhões de vidas. Todas as nossas células são seres vivos dentro de nós. Todas. Nosso próprio corpo tem um instinto de preservação. Quando a gente se fere, ele tenta se reconstituir. Quando a gente adoece, ele força para se recuperar da enfermidade, da doença. Quando o risco aproxima-se de nós, o próprio corpo pressente isso e tenta se defender da melhor forma que puder. Muitas vezes pensamos que somos nós tentando fazer isso, mas no corpo estamos nós. Quem somos nós? O que somos nós? Não há uma explicação definitiva para isso. Vários conceitos religiosos dizem várias coisas do aspecto espiritual. Então não podemos bater o martelo, dizer que é isso ou aquilo, porque na verdade, embora existam tantas filosofias e ensinamentos e sabedorias, a verdade é que todos nós que estamos vivos aqui não sabemos de fato o que somos fora do corpo. Em realidade não. Já falei para vocês em outro vídeo aí sobre projeção astral. Desde criança isso acontece comigo, vez ou outra, independente da minha vontade, acontece.
mas eu não falei mais a respeito. Mas enfim, isso agora não é importante. Mas enfim, o que essa dualidade tem a ver com isso que eu estou dizendo? Sobre o nosso corpo e sobre o nosso eu. Que cada um vai dar um nome para esse nosso eu. Pode ser alma, espírito, sopro divino, centelha divina. Não importa que nome você dê ou eu dê o nome. Isso não importa. O importante é saber que existe isso. Que nós existimos. Independente do corpo. E o que isso tem a ver com dualidade? O que isso tem a ver com Caim e Abel? Vamos tentar falar um pouco sobre isso nesse vídeo. O nosso corpo vive, ele tem uma existência própria. Ele tem mecanismos de sobrevivência próprios, não é isso? E de toda forma, ele resiste a tudo dentro das suas capacidades para se manter. De outra forma, por outro lado, temos nós que estamos neste corpo. E muitas vezes a gente sente que o corpo nos aprisiona. O sistema, vamos falar assim, o sistema físico, de maneira geral, nos aprisiona. O mundo, a forma como vivemos no mundo, a forma como lidamos com as coisas, nos aprisiona. A gente sente que é uma prisão. Vez ou outra, alguns pensamentos vêm. Eu tenho certeza, ninguém pode ser hipócrita de dizer que não sobre o que eu vou dizer, mas eu tenho certeza que durante a vida toda, em algum instante, todos nós pensamos sobre isso e sentimos que outro lugar, além da vida física, seria melhor para nós. É um sentimento que a gente tem por dentro. Dê a isso o nome que quiser dar. Mas enfim, existe uma luta de nós e nossos corpos, porque ambos querem viver. O nosso eu quer viver, o nosso eu quer se libertar. O nosso corpo também quer viver, também quer se libertar. Mas a gente tem uma certeza, e o corpo também pressente essa certeza, é de que existe um fim para ele, vai ter um ponto final. Isso é inexorável. E nessa certeza desse fim, a gente trava uma luta conosco mesmo e com o sistema. E talvez isto tenha levado pessoas no passado a desenvolverem pensamentos e ideias acerca de um possível apocalipse, um final das coisas, um julgamento final. Eu tenho minha ideia sobre isso no conceito religioso, mas não vou exprimir ela aqui porque não é o objetivo aqui desse vídeo. Mas enfim, todos nós temos esse sentimento e talvez isso tenha levado à criação dessa ideia de apocalipse. Porque na verdade existe um apocalipse individual para todos, inclusive para os animais, porque o corpo físico, ele vai passar por esse apocalipse dele. Cada um na sua hora, mas vai, infelizmente, né? Mas vai acontecer. Vai acontecer, sim. Aí vamos entrar na história de Caim e Abel. Vamos dar uma ideia em cima disso. Estava lá Abel, estava lá Caim, ambos para ofertar ali ao Criador, o Ser Supremo, que também, vamos deixar claro, cada um dê o nome que quiser. Eu sei que ele tem um nome, não posso citar esse nome aqui, porém todos se referem a ele como Deus. A maioria, né, se referem a ele como Deus. Não importa se você o chama de Deus, se você o chama de outro nome, mas todos nós temos um sentimento sobre isso. Então, fato é que estavam lá Caim, estava lá Abel, para fazer sua oferta para esse Ser Supremo, o Criador. Abel fez lá suas ofertas
não é? Deu de si, da sua oferta, ele escolheu o melhor que ele tinha e ofertou ao Criador. Deu a ele. É um presente. Caim também fez sua parte e ofertou. Foi aceito o do Abel. E Caim, segundo o texto bíblico, isso, né? Caim, ele se enciumou porque o irmão teria sido bem visto aos olhos do Criador e ele não, a oferta dele não teria sido aceita. Então ele se revolta e dá cabo do Abel. Isso é uma alegoria, gente, isso aí é um mito, uma lenda, que existem possibilidades de serem fatos, existem possibilidades de ser apenas mito, existem várias possibilidades, mas nós não sabemos exatamente, mas acredito que o Criador nos oferece informações por várias maneiras, por vários mecanismos, por vários meios, através de alegorias, através de fatos verdadeiros, de ficção. Nos textos da Torá temos várias passagens que podem ser fatos ou não serem fatos, mas dali se extraem muitos ensinamentos, alguns muito fáceis de serem absorvidos, de serem interpretados, outros muito misteriosos que requerem, né, uma avaliação com mais calma, com sabedoria e conhecimento de muitas coisas. Mas enfim, a questão do Abel e Caim reflete nessa história nesse caso que a gente está falando sobre dualidade. Ali é uma história de bem e mal. O que aconteceu com Abel? Foi bem visto aos olhos do Criador e foi retirado daqui. Sim, ele foi retirado daqui. E o que acontece com Caim? Caim foi punido ou não? Lá no texto diz que ele não recebeu uma punição. Ele recebeu a vida física, permaneceu vivo e com receio de ser quase que eu digo uma palavra aqui, né? Com receio de que alguém fizesse um mal a ele que pudesse custar a vida, ele reclama com o Criador e o Criador põe nele um sinal para que as outras pessoas não fizessem mal a ele. O que é isso? Uma defesa do criminoso? A defesa daquele que tirou a possibilidade de vida do outro? Ou seria uma prisão? Ele teria ficado e sido aprisionado aqui no mundo físico, permanecendo por aqui. Isso reflete em nós. Dentro de nós está esse mito, está essa lenda. De que maneira? Abel e Caim somos nós, está em nós. Isso é só interpretação, viu, pessoal? Não é nada, não quero dizer que é isso, tá? Só para nós entendermos dualidade e usarmos esse texto como um comparativo fictício, né, figurativo e não real. Mas enfim, dentro de nós está a tentativa de sobrevivência do corpo físico. Esse corpo quer por tudo sobressair ao nosso eu, o nosso ser, e sobreviver. Mas ele sente que ele vai passar pelo apocalipse dele, ele vai perecer, em algum instante vai. Todos nós sabemos disso. Do outro lado estamos nós, também querendo viver, também querendo tudo que é de bom e belo, querendo sair do sofrimento físico, uma tentativa, um desejo de nos libertarmos, né?
Talvez por essa questão também exista essa ideia de libertação, essa ideia do texto. As pessoas dizem hoje, né, de cultuar algum criador, de cultuar a Deus, né, e fazer o que é certo na tentativa de receber uma libertação. No passado, o entendimento das Escrituras não era esse, mas enfim, hoje se fala muito em libertação, salvação. Salvar de quê? Libertar de quê? É uma dualidade. Salvar de quê? Estamos sofrendo o quê? Queremos nos libertar do quê? Então, talvez seja essa prisão. O corpo físico quer viver, mas nos prende aqui, nos limita muito. Digo isso porque nas experiências que tive fora do corpo, por algumas vezes percebi então que o nosso eu, a nossa vida é muito maior do que imaginamos, muito maior do que isso, maior do que a vida que a gente imagina no corpo físico. E mesmo assim a gente não quer partir daqui. Algo nos prende aqui. São coisas que determinam uma trajetória que precisamos passar. E aí permanecemos aqui por longo tempo, nas idas e vindas, né? E nós sentimos que o corpo está tentando permanecer vivo. Sentimos isso. Quando a gente está dormindo, e muitas vezes temos aqueles chamados pesadelos, né, que tem N variedades disso, que então muitos designam como pesadelo. Na verdade, é uma reação química do nosso corpo que naquele instante pode estar em declínio físico, biológico, e nesse sentir esse declínio físico, biológico, momentâneo, talvez a pessoa está enfraquecida, faltando vitaminas no corpo, não é? O sistema imunológico baixo, fraco, não é? Ou problemas cardíacos, vasculares, enfim, uma infinidade de coisas. Então, naquele instante, o corpo passa por um momento de sofrimento e ele fabrica ideias na nossa mente, que é para tentar nos despertar, mesmo que seja por susto, pavor e medo, mas despertar para que ele acorde do instante que está no sono profundo, que é um mecanismo de sobrevivência. E nesse tentar despertar, imagens são formadas na nossa mente, que podem ser coisas que nos trazem medo, pavor, pânico, angústia. Essas imagens são projetadas em nossa mente para que o nosso eu tente também ali, pelo medo do que possa estar do outro lado, voltar para o corpo e reativar todas as funções biológicas. Porque enquanto estamos dormindo, as nossas funções ficam lentas, né? E nesse sono profundo ocorre também a reparação física e biológica, o nosso corpo se recompõe, a forma de sobreviver também, enquanto o nosso eu, você pode chamar de espírito, de alma, de sopro divino, do que quiser, não importa. Enquanto o nosso eu está em liberdade, muitas vezes em liberdade, e algumas vezes está apenas aproveitando o descanso. Mas aí, então, há essa luta entre o eu e o físico. É um momento de dualidade. E nesse instante era sobre isso que eu queria falar. Então, o que fazer? O que podemos fazer? O que devemos fazer sabendo dessa informação? Não é permitido, de forma alguma, tirarmos a possibilidade de vivência do corpo físico, nosso e de ninguém. Isto não é permitido, porque aí permanecemos
onde está Caim, preso, né? Aprisionado em uma prisão que não tem grades, porém é uma prisão. Então essa determinação ela vem do alto, e eu sei disso por avaliação fora desse aspecto físico. Não temos o direito de fazer isso. Porém também nós temos um dever, uma obrigação de cuidarmos de nós mesmos enquanto mente, tentarmos ser o mais saudável possível na mente, no nosso eu, para que ele esteja a cada dia aproveitando desse momento físico, para que ele, com o sofrimento também, com as alegrias que passamos aqui, com tudo, com a sabedoria adquirida aqui, ele possa entender que tudo aqui é belo, tudo aqui é bom, porém existem coisas melhores do outro lado, mas que dependem deste lado aqui. Portanto, a ideia é essa dualidade ela é complicada, e nós temos que entrar em acordo com o corpo físico. Os dois têm que viver em harmonia. Quando a mente não está saudável, o corpo também não está saudável. Quando o corpo não está saudável, a mente também se perturba. E nessa ânsia de vida, de querer viver, essa perturbação pode nos causar dificuldades, ansiedades e piorar a coisa. Então, nessa dualidade, devemos tentar apaziguar com o corpo físico, dar a ele o que ele precisa para viver bem, sem sacrificar nada, e também valorizar aquilo que nós somos intimamente, o nosso eu verdadeiro. Esta é uma primeira parte da dualidade. Nessa questão de dualidade, podemos entrar em muitos aspectos, tanto político quanto sociais, mas nesse momento eu não vou falar sobre essas coisas aí. O meu foco nesse instante é esse. E vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar enquanto estamos aqui, que seja uma prisão, que seja algo bom, ruim, né? No fim, o que tem aparência de ruim, ele se torna em bem. No fim, o mal se torna em bem, porque ele nos ensina muitas coisas, nos ensina a valorizarmos as coisas que são melhores, aquilo que entendemos como melhores. Não é isso, pessoal? Então vou ficando por aqui, por agora, e na hora que eu estiver fazendo uma viagemzinha aí, eu vou fazer alguns outros videozinhos aí para nós. Não é isso? Então fica todo mundo aí tranquilo com a sua dualidade própria, hein? Um abraço, turma.